faziam? Diga comigo. Que voavam ao redor do trono. Vocês? Eles voavam. O que João viu mais? Diga pra mim. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio desses 7 castiçais, dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Levante as suas mãos e adore ele assim. Não era o sonho, era a realidade. João viu a cidade santa, mas crescendo preparada. Não era o sonho, era o quê? Oh, João viu a cidade santa. Pra quem? Mas crescendo preparada. João viu e não mais pôde suportar. Sabe o quê? Todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. Cadê os vencedores aqui deste lugar? Cadê? João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu. O que foi morto e reviveu. E a morte ele venceu, e com isto a vida eterna nos concedeu. Eu quero ouvir você dizer assim. Não era um sonho, era a realidade. João viu a cidade santa, mas crescendo preparada. Quem tem ouvido, Jesus Cristo, oh, te prepares para que tu veja. A graça e a paz a todos os meus irmãos em Cristo, todos aqueles que virem a assistir a esse vídeo. Estamos já numa boa caminhada, vamos chamar assim, nesse vale, né? Mas já dá para perceber que as nossas orações têm sido ouvidas pelo Senhor, e já percebemos isso até pelos números, que ainda não são tão assustadores assim daquilo que a gente vê em relação a essa pandemia. Mas o nosso assunto não é esse. Entregamos isso tudo nas mãos de Deus e estamos aqui para continuar na sua presença, aprendendo da sua palavra e podendo se edificar, e principalmente nesse momento de tanta dificuldade. Inicio aqui a segunda parte da nossa mensagem, o relatório de Deus, que envolve lá em Apocalipse, né, o seu capítulo 1, 2 e 3, onde o Senhor recomendou a João, o apóstolo João, para que ele pudesse escrever as cartas e enviar para as igrejas da Ásia. Então aqui estamos nós para dar essa continuidade, e podemos se aprofundar nesse assunto e podemos resgatar dessa mensagem, desses textos, coisas importantíssimas para nossas vidas espirituais. Vamos relembrar que o apóstolo João estava na ilha de Patmos, e ali ele teve um arrebatamento e teve uma grandiosa visão que ele deixou registrado para que nós pudéssemos entender a mensagem do Senhor através daquele momento que ele preparou e trouxe nas Escrituras de João.
João, ao ser arrebatado, ele ouviu aquela voz que dizia: João, tudo que tu vês, escreve num livro e envia às igrejas da Ásia, a Éfeso, a Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando ele olhou para onde vinha essa voz dizendo com ele, ele disse que teve a visão de 7 castiçais de ouro, e no meio deles estava um como semelhante ao Filho do Homem, e que tinha nas suas características um vestido longo até os seus pés, com um cinto de ouro no seu peitoral, e os seus cabelos e a sua cabeça estavam como lãs, como neve, né? Na cor da neve, branco como a neve, como a lã. Os seus olhos estavam como chama de fogo. A sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Os seus pés era como latão reluzente. Na sua mão direita estavam 7 estrelas. O seu rosto resplandecia como o sol. E essa pessoa falava com ele e mostrava para ele a sua grandeza. E nós entendemos claramente que ali estava a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor, falando com o apóstolo João, e para poder João receber essa grandiosa mensagem que serviria para a igreja da época, para todas as outras gerações, para até o fim dos tempos que está para chegar. E João, vendo tudo isso, caiu, né, diante do Senhor, como que um morto, assustado, mas o Senhor colocou as suas mãos sobre ele e disse: não temas, eu sou o primeiro e o único. Eu sou o que vive, que morreu, mas que estou aqui vivo para sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. E assim, João entendeu quem estava falando com ele. E a voz dizia: João, vês e escreve o que eu tenho para enviar para as minhas igrejas. E assim nós, já na última mensagem, ou a parte da nossa mensagem, estávamos ali falando sobre um resumo geral dessas cartas, qual era o seu conteúdo, né? O conteúdo dessas cartas. Essas cartas, em todas elas, havia o mesmo formato, mas conteúdos que variavam conforme a situação de cada igreja. Mas nós propomos uma interpretação mais abrangente, né? com um resumo geral, e começamos a falar que a primeira coisa que o Senhor dizia na sua carta era que ele trazia uma identidade espiritual, uma forma simbólica, figurativa de expressar o seu grandioso poder. E para cada igreja ele falava de uma forma tremenda, inclusive trazendo as mesmas palavras da visão de João, né? Aquele que tinha a cabeça, o cabelo como lã, que tinha uma espada afiada de 2 fios que saía da sua boca, que tinha os pés como latão reluzente, que tinha nas mãos as 7 estrelas. E nós aqui relatamos aos irmãos todas essas identidades que o Senhor trouxe e como apresentação a todas as igrejas em cada carta. E posteriormente a isso entramos no segundo tópico das cartas, que seriam a parte que agradava o Senhor na vida que a igreja estava levando, as partes que ele aprovava, que era motivo de elogio. E nós falamos aqui diversos pontos, resumindo todas as cartas ao mesmo tempo, e assim nós terminamos o vídeo anterior, terminando uma primeira parte da nossa mensagem. Vamos agora partir para a segunda parte da nossa mensagem, mas eu queria primeiro fazer uma oração com você, não importando o momento que você estiver assistindo, mas queria fazer essa oração. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estou aqui, Senhor, gravando esse vídeo, Pai.
mas ele será, meu Deus, de grande utilidade, não apenas por esse momento, mas por muito tempo, onde as pessoas poderão, meu Deus, assistir e poder, Senhor, extrair para si as mensagens necessárias para o bem-estar das suas vidas, primeiro espiritual, Senhor. Por isso, meu Deus, me usa pelo Teu Espírito, Pai, através da unção poderosa em minha vida, que eu seja esse instrumento Teu, que o Senhor me dê sabedoria, meu Deus, direção, que eu saiba o que falar, Senhor. Coloca palavras na minha boca que sejam de fácil compreensão das pessoas, meu Deus, e que elas, Senhor, entendam, ó Pai querido, que eu não falo de mim mesmo, mas que eu falo, meu Deus, da Tua parte, que eu falo daquilo que está, meu Deus, registrado na Tua palavra, meu Deus, no livro sagrado, a Bíblia. Meu Deus, esteja assim conosco, nos abençoando, nos dando direção para essa mensagem. Eu repreendo toda e qualquer ação do nosso adversário, no nome de Jesus, e que o Espírito de Deus tome a frente, meu Deus, e nos edifique. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus mais uma vez. Amém. Graças a Deus por isso. E entrando na parte, no tópico dos defeitos que a igreja apresentava, então nós vamos falar aqui e vamos tentar explorar um pouquinho cada um desses defeitos, porque eles com certeza podem nos elucidar a nós situações particulares da nossa vida que precisam ser melhoradas, corrigidas, né, redirecionadas, para que possamos ter se apresentar diante do Senhor, sermos colocados num relatório do céu aprovado. Amém, gente? Então esse é o intuito principal dessa mensagem, nos tornar aprovados diante de Deus. Então precisamos saber o que está acontecendo, precisamos fazer uma reflexão da nossa vida, precisamos fazer uma radiografia da nossa vida, para que possamos entender o que está certo e o que está errado, para não sermos pegos de surpresa naquele dia. E com certeza essas igrejas, quando leram essas cartas, muitas delas se assustaram de ver o que estava ali contido, porque talvez elas pensavam que estava tudo bem, talvez elas pensavam que estavam bem, estavam servindo a Deus, estavam na igreja, mas não era bem assim que estava acontecendo, pelo menos para algumas e para algumas áreas da vida daquelas igrejas. Uma das coisas, eu até alterei um pouco a ordem, porque eu entendi aqui que esses defeitos eles dão uma linha de pensamento e ele nos leva a uma sequência, indo estágio por estágio. Começando daquilo que é o começo da vida cristã, até de repente a um risco de decadência cristã. O Senhor reclama da igreja de Éfeso de ter abandonado o primeiro amor. O primeiro amor. Eu creio que quando falamos assim o primeiro amor, a primeira caridade, como está lá escrito, eu acho que fica bem fácil de todos se lembrar o que significa. Eu acredito que todo mundo entende o que significa o primeiro amor. É aquela fase inicial da nossa conversão. Quando nós chegamos na igreja e estamos ali desesperados com algum problema muito sério na nossa vida, ou vários problemas sérios na nossa vida, por isso que chegamos até ali, e de repente, naquela busca, naquela confiança de que alguma coisa poderá acontecer, e de repente nós vemos Deus operar na nossa vida, um milagre acontecer na nossa vida, um milagre que para nossas vidas naquele momento de início era algo incomum, era algo praticamente impossível de se acontecer, mas ali experimentamos esse momento, experimentamos o milagre de Deus na nossa vida, recebemos uma cura, somos libertos de um vício que anos e anos tentamos vencer e não conseguimos, refizemos o nosso casamento que parecia que não tinha mais o que se fazer, recuperamos a vida de um filho que poderia estar em situação diversa, ruim, recuperação de uma condição financeira
que viemos a conseguir após um processo difícil de endividamento, de momentos assim de quase que de desespero, e principalmente quando experimentamos o renovo interior, aquilo que é aqui dentro, aquela paz que a gente não sabia que existia. A gente tinha momentos de tranquilidade, momentos de calmaria, mas não era uma paz tão forte, tão grande que nós recebemos quando entramos na presença de Deus. Por isso que a palavra do Senhor já diz que a paz do Senhor que ela não foge do entendimento do homem, né? Ela está acima do entendimento do homem, porque ela é uma força poderosa que entra dentro de nós e nos tranquiliza e nos acalma, independente do que está acontecendo, independente se as coisas mudaram ou não. Então, esse primeiro amor é ativado com esses milagres, com essa mudança, como eu falei, principalmente no nosso interior, como a gente começa a ter uma sensação diferente de que tudo vai dar certo, de que as coisas agora vão fluir na nossa vida, de que realmente existe um Deus que pode fazer, um Deus que age no sobrenatural. Então a gente é ativado nesse primeiro amor, a gente passa a ficar apaixonado por Deus, pela igreja, pelos irmãos. Aí nós estamos lá constantemente presentes, com aquela novidade. É algo que alegra muito a pessoa. Ela talvez viveu anos e anos sem ter uma expectativa como aquela. É algo novo, algo que projeta na vida dela grandiosas coisas boas. Se ela foi curada por uma doença quase que incurável, ou talvez incurável mesmo, ou se ela foi liberta de um vício que ela tentou por 20 anos, 10, 30 anos, sei lá, um casamento perdido já de anos, e ela vê Deus agir, Deus operar. Ela sentiu uma paz que ela nunca sentiu, ou quando sentiu há muito tempo atrás, uma paz interior, uma tranquilidade, um renovo de esperança, de fé. Então tudo isso ativa nela esse sentimento de alegria, de prazer. Agora eu encontrei o tesouro que eu buscava, agora eu encontrei o paraíso, agora eu estou bem, agora tudo vai dar certo, todos os meus problemas serão resolvidos. Então essa pessoa entra nesse primeiro amor, divulgando para todo mundo, aonde ela vai, ela fala, olha, eu sei qual é o seu problema, meu problema é, então vamos para a igreja que Deus vai resolver, e fala com uma fé tão forte, tão grande, que a pessoa vai, não aguenta, né? Porque é muita empolgação. E assim vai, é uma fé tremenda, ela crê mesmo, não, agora deu problema, se isso foi resolvido, que era o pior problema da minha vida, o resto é fichinha, agora a coisa vai andar, e está presente lá na igreja, e participa, e quer colaborar, quer contribuir, e assim vai. Então esse é o primeiro amor. Eu acho que todos nós passamos, eu me lembro bem da minha época, eu estava lá naquele jeito, indo para todo lugar, pregando para todo mundo, falando com a minha família, meus amigos, onde eu ia, eu queria só falar disso, não tinha outro assunto mais, entendeu? Então, irmãos, esse é o primeiro amor que a gente alcança nesse início. Mas o tempo vai passando, o tempo passa, né? E aí, o que acontece? Parece que as coisas vão se acomodando, se encaixando, né, os problemas vão sendo solucionados, a gente já começa a ter uma direção, uma estabilidade, e o tempo vai passando. Então, o tempo passando, aquela coisa de novidade, aquela empolgação toda, ela também vai dando aquela esfriada. Isso é normal, isso é do ser humano. Mas o perigo é que isso possa ir longe demais. Nós temos que reviver esse primeiro amor sempre na busca do Senhor. É algo que a gente tem que fazer um esforço, né? Porque agora já não é uma novidade, já não é tão natural, tão espontâneo. Agora necessita-se que a gente, na nossa razão, pense, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu não posso ficar assim, eu tenho que buscar de alguma maneira agora. Antes foi espontâneo, né? Eu não conhecia, eu não sabia que era tão bom, mas agora eu já sei que é bom. Agora já não é algo novo para mim. Então agora é necessário
uma busca de espiritualidade. Agora é uma coisa que exige um esforço maior para que venhamos a manter esse primeiro amor. Ou pelo menos manter um razoável desse primeiro amor. É até difícil voltar exatamente no primeiro amor, na sua intensidade que teve naquele início, mas a gente pode estar por perto, pelo menos, né? Mantendo uma razoável espiritualidade de primeiro amor. E isso é um dos pontos que Deus está nos avaliando no seu relatório. No relatório de Deus, como que está o seu primeiro amor, a vivência do seu primeiro amor. Até onde você realmente vive um pouco desse primeiro amor. O tempo passa e a gente vai, aquilo que está no passado vai ficando meio que distante. Por isso a gente vai esquecendo um pouco daquilo, né, daquele momento, e a gente acaba se esfriando. Então esse é o perigo, é o risco que a gente corre. Então o Senhor aqui na igreja de Éfeso cobrava, teve muitos elogios à igreja de Éfeso, mas essa parte, o Senhor fazia uma cobrança direta de que eles tinham abandonado o primeiro amor e não estavam conseguindo voltar para lá. E essa perca do primeiro amor, né, e de uma forma exagerada, é um início de uma decadência espiritual. Amém? Vamos passar, porque como eu falei, eu interpretei numa sequência de estágios de nível de espiritualidade. O primeiro amor é o nível mais alto da nossa espiritualidade, da nossa fé, pelo menos, né? Não temos conhecimento ainda, mas a fé ultrapassa qualquer catedrático na teologia, né? Magistrado, seja o que for, de homens que possam conhecer, ter conhecimento profundo, mas a simples fé de uma pessoa humilde é muito maior. Ela aproxima muito mais ela de Deus do que, às vezes, alguém que tem conhecimento pleno da palavra. A partir daí que entra nesse processo de tempo passando, de a gente esquecendo um pouco tudo isso que começou lá, que teve lá no início, então a gente vai meio que achando que as coisas agora estão, né, normais. Agora estamos vivendo uma vida normal. Temos, né, a igreja, estamos buscando a Deus, estamos sempre vendo alguns milagres acontecendo, vidas transformadas, mas a nossa está tudo bem. A nossa agora está tranquila. Só quando a coisa aperta aí a gente busca um pouco mais, mas ainda assim não demora muito, nós já ficamos novamente muito tranquilos. Então entra na questão de estarmos meio que se esfriando. O Senhor também cobra da igreja de Esmirna, o Senhor não cobra da igreja de Esmirna. O Senhor cobra da igreja de Laodiceia uma parte aqui importante, a materialidade, né? A dependência da materialidade, o amor pela parte material da vida, a parte financeira da vida. A igreja de Esmirna recebeu elogio por tratar esse assunto de uma maneira totalmente contrária ou inversa à da igreja de Laodiceia. E virou um paradoxo que eu vou falar aqui. Algo, né, contraditório, vamos dizer assim, para dentro dos padrões dos nossos pensamentos. Porque a reclamação que o Senhor fazia com a igreja de Laodiceia era de ela se sentir rica e que ela mesma dizia: nada tenho falta, sou rico e nada tenho falta. Mas o Senhor respondia para essa igreja: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa era a resposta de Deus para as palavras da igreja de Laodiceia, de que dizia: eu sou rico e de nada tenho falta. O Senhor responde dessa forma tão dura para essa igreja. Porque o que o Senhor queria, onde ele queria chegar com isso? Queria
confrontar esse pensamento da igreja, de como ela estava muito bem, era uma igreja rica, das melhores condições financeiras. Então, ela se sentia a dona da situação. Crente, né, olhando para a nossa visão individual, é a pessoa que tem tudo, não falta nada, é crente, então ele acha que ele é o maioral. E assim a igreja se encontrava. Mas o Senhor trazia essa resposta: olha, cuidado, você é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu, com esse pensamento que você está. Já para a igreja de Esmirna, o Senhor tinha dito antes que se agradava da igreja estar em tribulação, mas manter a sua fidelidade. Estar na pobreza, mas em seguida ele coloca: você está na pobreza, mas és rico, és rica. Então o Senhor respondia à igreja de Esmirna, que estava sendo aprovada, bem avaliada pelo Senhor, que na pobreza que ela vivia, era uma igreja mais pobre, humilde, com menos recursos financeiros, materiais de vida, mas que estava mantendo a sua fidelidade ao Senhor. Então por isso ela se tornava rica. Ela era pobre materialmente, mas ela se tornava rica espiritualmente. Enquanto que a outra, a Laodiceia, que era rica materialmente, se tornava pobre e tudo mais que eu falei aqui. Todas essas qualificações aqui que é melhor não repetir. Então, olha que paradoxo que a gente encontra aqui. E nós podemos chegar à seguinte conclusão. A pobreza nesse sentido faz com que o cristão, a sua limitação material, financeira, leva ele a buscar a Deus e se sentir rico na presença de Deus. E de ter a sua riqueza, não naquelas coisas que tem, ou que deveria ter, poderia ter, mas naquilo que Deus tem dado na sua vida. Então, aquele que é pobre se sente rico, estando na presença do Senhor. Satisfeito com aquilo que Deus te dá. Deus nunca deixa faltar, lógico. Deus está sempre suprindo as nossas necessidades. Talvez nós não vamos acumular patrimônios, bens, né? Apresentar riquezas. Vai tomar até o nosso tempo demais, vai tirar até o nosso tempo de servir a Deus. Então nós se agradamos, se alegramos no nosso interior. É como se nós fôssemos ricos, é como que nada estivesse faltando. Então a sensação de alegria é essa. Então aquele que era pobre se sentia como rico. E o rico acabava se sentindo como pobre, somente porque entrava numa pobreza espiritual, se estivesse nesse estado, nessa visão, nesse pensamento. Mas quando o rico, ele tendo suas posses materiais, ele tendo uma condição de vida boa, ele, dentro dele, ele desenvolve uma humildade, uma simplicidade, o amor ao próximo, o temor a Deus. Então a riqueza dele não atinge ele, não altera o seu estado de espírito, o seu caráter cristão, principalmente. Ele não entra em soberbo porque ele é rico, porque ele tem coisas materiais. Ele apenas administra, mas sabe que o mais importante é a vida espiritual. Então, o que é rico tem que se sentir pobre nesse sentido. E para que, se sentindo como pobre, ter o espírito de como pobre, ele vai ser humilde, ele vai ser simples. Ele vai temer ao Senhor, ele não vai largar as coisas importantes, prioritárias da vida, os princípios, valores da vida, que são aqueles que Deus nos ensina, que não faz com que a pessoa se sinta orgulhosa, presunçosa, que não tem soberba. Então, ele sendo rico, ele se faz de pobre, ele busca um espírito de pobre para que ele possa se manter firme espiritualmente. E aí as riquezas não vão atrapalhar ele, a sua riqueza não vai atrapalhar ele. Até porque Deus quer a gente bem de vida.
Deus quer que a gente tenha o de melhor dessa terra. Não tenha dúvida. Se Deus pudesse, Ele nos deixava todos na melhor condição possível, material, financeira. Mas desde que a gente não invertesse os valores das coisas. Desde que a gente não deixasse de servir a Deus da maneira certa, não deixássemos de estar espiritualmente bem na presença do Senhor, não deixássemos de termos amor ao próximo, de ajudar com aquilo que nós temos as pessoas, né? Então, depende disso. Então, às vezes, Deus nem pode nos abençoar muito materialmente. Depende de cada um. Se Deus medir a condição da personalidade da pessoa, do caráter da pessoa, e ver que algo mais pode prejudicar a sua vida espiritual, o Senhor não pode dar. O Senhor vai dar o necessário. Então, havia essa questão aqui que estava em jogo. Então, o rico tem facilidade de se deixar elevar-se, de entrar o orgulho, o eu, né? A soberba, palavra melhor. O pobre poderia perder a sua autoestima por ser pobre, não, mas o pobre cristão, ele tem autoestima, ele se sente bem, ele se sente rico, porque ele é filho daquele que é dono de todas as coisas, o dono do ouro e da prata, aquele que pode todas as coisas em nossas vidas. Então, é necessário que, quando a gente tiver coisas materiais, elas não venham atrapalhar a nossa vida cristã, o acompanhamento dos nossos princípios de vida. Nós podemos pensar como em Mateus capítulo 6, versículo 12, que diz, Mateus capítulo 6, versículo 19 na realidade, não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Amém? Então, aqui dentro, a mente, nós temos que estar preocupados em se enriquecer espiritualmente. Termos um patrimônio investido no céu, porque é lá que vai ser a vida eterna. Eu quero que lá minha conta bancária no céu esteja, né, cheia. E aqui na terra não me preocupo tanto, porque só vai me servir enquanto eu estiver por aqui. Então nós temos que ter essa visão de não se deixarmos levar pelas coisas materiais. Mas ainda procurando explicar o seguinte, para que não fique mal interpretado quando a gente toca num assunto como esse. Não é pecado crescer financeiramente, melhorar de vida, aumentar o patrimônio, ter um melhor bem-estar na sua vida. Deus quer isso para nós. Ele é pai. Como o pai que não queria o melhor para o seu filho? O problema é que a gente não venha a ser corrompido por essas coisas. Até onde você é capaz de controlar os seus sentimentos quando você ganha muitas coisas, quando você começa a crescer nessa área da sua vida. Você está capacitado a se manter da mesma forma, espiritualmente? Então é essa questão que nós temos que se autoavaliar para podermos sermos abençoados por Deus. Então, a partir da perca da caridade, normalmente a gente entra na materialidade. Da perca do primeiro amor, da primeira caridade, ou seja, do primeiro amor, nós entramos no estágio da materialidade. Então, se a gente vai se esfriando espiritualmente, a gente vai se apegando materialmente. Então, aí nós entramos nesse processo que nós falamos aqui agora. E, em seguida, entra no outro estágio que foi dito à igreja também de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia que mais foi reprovada praticamente em tudo, e também foi dita a ela que ela se apresentava o estado de estar morna, nem quente nem fria, mas morna, e que por esse motivo seria vomitada pela boca do Senhor. O que é estar morna? Uma igreja morna? Ou um crente morno? É simples, acho que é fácil, é matemático. Tudo é pela metade.
O morno, ele é um meio termo. Nem é e nem não é. Ele está no meio. Ele está em cima do muro. Tudo é pela metade. É 50%. É tudo 50%. Na espiritualidade, é 50%. É duvidosa a espiritualidade dele. Às vezes parece que está bem, às vezes parece que está mal. Não consegue convencer que está bem realmente. A fé também é muito alternada, né? Um dia está crendo, outro dia não está. Assim, não muda muito. A participação das coisas de Deus também é pela metade. De vez em quando está, de vez em quando não está. É 50%. A responsabilidade também deixa a desejar, também é pela metade. O testemunho também é a parte mais crítica, é pela metade. Então uma hora parece que é crente, outra hora parece que não é. As pessoas lá fora às vezes estão em dúvida, mas será que é ou não é? Né? Porque não se firma, né? Não é no completo, né? Não apresenta assim uma constância, uma estabilidade espiritual. Buscar a Deus, quando a coisa aperta, busca, quando a coisa calma, deixa de buscar. Vive muito na aparência, porque a metade que serve a Deus é como uma aparência, e a outra metade fica oculta, e de vez em quando aparece. Então é aquela pessoa que as pessoas acabam julgando como pessoas que vivem mais na aparência, né? Vai para a igreja, anda com a Bíblia debaixo do braço e tal, fala alguma coisa, mas a vida não condiz. Há muitos maus exemplos apresentados às pessoas, comportamento, postura, jeito de ser, palavreado, né? Maneira de vestir, brincadeiras e tudo mais. Então acaba causando esse estado, né? Está em estado de uma pessoa morna, né? Quer dizer, não é nem quente e nem fria de vez, ela está morna. Então, esse é a outra crítica que foi dada para a igreja de Laodiceia. Para a igreja de Sardes, ele vai mais além, já é o estágio próximo. Então, perdeu o primeiro amor, entrou na materialidade, aí fica morno, agora acaba entrando no estado de morto espiritual. Nós vemos que a igreja de Sardes era acusada, tu que diz que vives, está morto. Então essa igreja estava nesse estado de estar morta. Então a morta já é o quê? Já perdeu até o outro 50%. Já está praticamente quase atingindo 100% de queda, de decadência espiritual. Já não está mais com um pé na igreja, um pé lá fora, está só com o dedo na igreja e o resto já está fora. Então a pessoa que já está mesmo, né, em situação crítica, veio caindo, né, ficou preso ao materialismo, ficou morno e vai indo, e não se recupera, não reage, não tenta mudança, não busca uma mudança, então vai caindo, e aquilo pouco que tinha já vai perdendo. Então o Senhor também taxava a igreja de Sardes nessa forma. Alguns escapavam, mas a boa parte estava nesse estado já. Imagina o que tinha acontecido com essa igreja para chegar todos, ou a maioria está nesse estado já de mortidão. Então é uma coisa assim muito grave, muito séria, que a gente enxerga aqui nessa igreja. E por isso o Senhor estava ali confrontando ela a esse defeito grave, o mais grave de todos, porque ali ela estava já a ponto de perder tudo aquilo que o Senhor lhe havia concedido e suas promessas. Diante disso, o Senhor então recomendava às igrejas, fez recomendações às igrejas diante de todos esses defeitos, né? Ou seja, retorne ao primeiro amor. Então está na hora da igreja não se acomodar, mas falar, eu quero um primeiro amor de volta, eu quero buscar ele, eu quero renovar o meu primeiro amor, eu quero ter essa paixão de novo como eu tinha antes, pelo Senhor, pela igreja, pela obra de Deus, para orar, para buscar o Senhor, para estarmos ali firmes na sua presença. Vê onde começou a tua queda, faz uma avaliação da sua vida, onde é que você começou a decair, você se apegou a coisas, é por causa de alguém que você conheceu no transcorrer da sua vida, é porque você passou a ser agora mais um murmurador do que um colaborador,
é porque você deixou de dizimar na igreja, deixou de participar, de fazer a obra de Deus, porque você criou mágoa de alguém, não consegue perdoar uma pessoa. Faz uma avaliação, onde é que você caiu? Onde começou a tua queda? Avalia-se. Entre em oração, Senhor, eu quero saber o que aconteceu comigo, eu tinha um primeiro amor tão forte, o que aconteceu que agora eu estou desse estado? Me ajuda, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. E Deus vai te dar esse sentimento do primeiro amor. Ele pode levar você de volta lá ao passado, a viver o passado, viver aquele momento, sentir de novo a sensação do primeiro amor. Então tá aqui, guarda o que tens e vigia. Se ainda te sobrou alguma coisa, guarda. Você já foi perdendo coisa, perdendo, se trocando pelo mundo, pelas coisas desse mundo, por hábitos que você aprendeu a ter, por influência de outras pessoas, por ter se afastado das coisas de Deus, da obra de Deus. Então agora volte e guarda o que você tem. Aproveita o pouquinho que você tem, o suficiente para que ele se multiplique. E você pode voltar novamente a um estágio mais alto na presença do Senhor. Vigia, cuidado. Há muito engano, há muita corrupção, há muita mentira aí envolvida, então não entra nessa. Você conhece a palavra, fica firme na sua igreja, obedece às orientações, obedece a palavra do Senhor. Entre em oração, Deus vai te abençoar. Compre ouro, né, como diz na palavra, compre ouro, ou seja, compra no Senhor, sem pagar nada. Compra de graça. Ouro fino, ouro valioso, que é a espiritualidade. Você precisa buscar o Senhor, é como se comprar. Você vai lá buscar, eu pago o preço, Senhor. O preço é a oração, o preço é a devoção, a entrega. Esse é o preço que você paga. E você vai conseguir espiritualidade de novo. Busque vestes brancas, né? Adquira no Senhor as vestes brancas, ou seja, a santidade. Abandona o mau comportamento, as atitudes erradas. Você sabe onde estão os seus erros, os seus defeitos. Busque uma santificação da sua vida. Buscai a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, se não for com a paz com as pessoas e com a santidade. Ponha colírio nos seus olhos, para que você tenha a visão espiritual, para que você possa ter uma visão espiritual na sua vida. Entendeu? Um colírio para limpar e para te fazer enxergar bem. Enxergar bem. A distância, a proximidade não interessa. Nem a hipermetropia vai te atrapalhar, nem a miopia, nem o astigmatismo espiritual. Mas coloque o colírio de Deus, o colírio do Senhor que cura, que não é só para aliviar, é para curar. Para que você possa ter uma visão espiritual. Esteja sempre com a visão espiritual. Não esteja com a visão humana, carnal. As coisas de Deus é diferente, a gente não enxerga da maneira lógica, nós enxerga da maneira espiritual. Ninguém vê dessa forma, é nós que podemos ver, porque nós conhecemos e nós cremos. Porque tudo isso pode trazer punições severas às nossas vidas. Algumas coisas estão aqui, ó. A retirada do castiçal do seu lugar. O castiçal era a igreja. E se ela não se acertasse, não se consertasse, ela ia ser tirada dali daquele lugar. Poderá vir enfermidades, tribulações, os filhos estão correndo risco, está escrito lá, é só ler as cartas. Eu não vou estar lá trazendo de novo, mas só resumindo aqui, receber a visita, você pode vir a receber a visita do Senhor como um ladrão, para te cobrar alguma coisa, para agir contra a sua vida, para fazer justiça contra você pelos seus erros, pelas suas falhas. Ser condenado no dia do Senhor com a espada, receber rejeição e castigos. É o que está reservado a todos aqueles que desobedecem a Deus. O que eu estou falando aqui, irmãos, é um resumo daquilo que está escrito. É só estarmos lendo as cartas e vai estar escrito isso. E mais forte ainda do que eu estou falando. Mais forte do que eu estou falando. E o pior de tudo, não ter direito às promessas de Deus, que estão reservadas a todos aqueles que creem no seu nome e que estão sendo fiéis até a morte. Seja fiel até a morte, é a última parte disso aqui. Seja fiel até a morte para você não passar por tudo isso. Termina aqui a segunda parte, nós temos uma última parte ainda, onde nós queremos voltar um pouco a essa questão dos defeitos, porque as igrejas toleravam
ao espírito da Jezabel e o espírito de Balaão, as doutrinas e ensinamentos. O que isso quer dizer? Eles não existiam na igreja, eles eram símbolos daquilo que eram esses ensinamentos. E por que eles foram usados os seus nomes? Porque eles eram personagens do passado e que deixaram situações críticas ao povo de Deus. Criaram situações terríveis ao povo de Deus para que eles viessem a sofrer. Porque eles eram pessoas de fora e que influenciaram o povo de Deus. E o povo de Deus tolerou essas coisas. Então aí o Senhor cobra das igrejas a tolerância a Balaão e a Jezabel. E nós vamos entender o que quer dizer. Por que foi usado o nome de Balaão e de Jezabel para trazer esses ensinamentos do Senhor para o seu povo. Nós vamos falar sobre isso e vamos terminar falando sobre as promessas que Deus tem para todos aqueles que forem fiéis até a morte. Amém, irmãos? Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa mensagem, segunda parte, meu Deus, que nós agora aqui terminamos de gravar, Senhor, que ela venha fazer um grande efeito na vida de todo mundo, meu Pai, que todo mundo venha, Senhor, meu Deus, refletir nas suas vidas e buscar uma condição melhor daqui para frente. Estamos num momento difícil que está passando no mundo e é um sinal daquilo que está para acontecer daqui para o futuro. E nós temos que se alertar, porque nós conhecemos a palavra e não podemos perder aquilo que nós já alcançamos, Senhor. Esteja fortalecendo o teu povo, os teus servos nessa terra, em nome de Jesus, meu Deus. E assim tu faça, Pai. E prepare, Senhor, a última parte, para que seja uma bênção nas nossas vidas também. Assim nós te pedimos e te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. A paz do Senhor.